E aí galera, vamos lá continuar a nossa viagem agora sobre eletrodinâmica e vou revisar a última videoaula que eu fiz com vocês e passar também agora algo além, vamos aprofundar isso e alguns exemplos também que eu vou passar para vocês, certo? Então, deixa eu diminuir aqui e começar agora essa nova parte de eletrodinâmica, falando sobre corrente elétrica, revisando, e sobre potência elétrica, o que é cada uma delas, certo? Vamos lá. Então, redefinido corrente elétrica, vamos lembrar que corrente elétrica é o fluxo ordenado da carga elétrica, que se movimenta de forma orientada em um condutor elétrico sólido ou em soluções iônicas, certo? Bem, então vamos lá. Nós temos aqui embaixo, então no caso aí, né, na figura, nós temos então o movimento desordenado dos elétrons aqui, ó, quando não tem uma corrente elétrica, e à medida que esses elétrons livres entram em movimento, ou entram em órbita, movimentam-se em órbita, então eu tenho uma corrente elétrica que está passando aqui, certo? Então, como eu calculo a corrente elétrica? A intensidade da corrente elétrica é determinada pela razão entre a quantidade de cargas elétricas que atravessam uma determinada seção de um condutor, pelo tempo gasto na passagem desta carga. Então, como é que eu calculo? A minha corrente elétrica, que é representada pela letra I, é igual a o módulo da quantidade de carga que está passando em um determinado condutor, em uma seção desse condutor, pelo intervalo de tempo. Ok? Então, lembrando aí, corrente elétrica é dada em amperes, carga elétrica em coulombs e o intervalo de tempo em segundos, seguindo o Sistema Internacional de Unidades, certo? Então nós temos aqui, ó, esse movimento da corrente elétrica. Temos dois tipos, né? Nós vamos ter a corrente elétrica convencional e a corrente elétrica real, certo? Lembrando que a gente colocou lá no vídeo passado, certo? Vamos lá. Então, no caso dos metais condutores, nos quais a condução é realizada pela movimentação de elétrons, podemos calcular a corrente elétrica em função do número de elétrons que atravessam-nos a cada segundo. Para isso, é necessário lembrar da quantização da carga elétrica. Essa propriedade da matéria informa que a quantidade de carga total armazenada em um corpo é dada pelo múltiplo inteiro da carga fundamental. Então, lembrando que a nossa carga fundamental é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, presente nos prótons e nos elétrons. Então, lembrando, lá na parte de eletrostática, aqui a gente fez os cálculos sobre a quantidade de carga elétrica. A quantidade de carga é igual ao número de elementos vezes a carga elementar. Okay? Então, nós podemos calcular a corrente elétrica por esta equação aqui também. Vamos utilizar essa nos exemplos que eu vou passar para vocês. Ok? Então, vamos lá. Corrente variável. Quando a corrente é variável, as fórmulas úteis as fórmulas úteis que a gente viu anteriormente lá da corrente elétrica, elas não vão ser muito úteis aqui. Eu esqueci de colocar aqui, perdão, viu? Então, para determinar em uma corrente variável o que acontece, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar então, ó, a minha corrente variável aqui, ó, eu vou calcular a quantidade de carga quando eu tenho uma corrente variável, com a corrente variando com o tempo, ok? Então, com a área da figura, eu vou poder calcular a quantidade de carga que atravessou a seção daquele fio, ok? Certo? Isso é usado quando a corrente é variável, ok? Vamos lá. Vamos para um novo elemento, e muito importante, porque vamos usar muito potência elétrica, certo? Porque ela está diretamente relacionada com energia elétrica, ok? E nas nossas contas de luz nós pagamos a energia consumida e essa energia está diretamente ligada com a potência elétrica. Então vamos entender o que seria essa parte de potência elétrica, ok? Então vamos lá.
A potência elétrica dissipada por um condutor é definida como a quantidade de energia térmica que passa por ele durante uma quantidade de tempo. Então, resumindo, potência elétrica é igual a energia dividido pelo tempo. Isso aí a gente vê no primeiro ano. No caso do primeiro ano, a gente vê essa equaçãozinha aí, dizendo que lá é igual ao trabalho dividido pelo tempo. O trabalho vai ser igual à variação da energia cinética lá. Então, quando eu tenho uma variação de energia, a minha potência é igual a essa energia dividida pelo intervalo de tempo. Ok? Continuando. Ao considerar que toda energia perdida em um circuito é dada da seguinte maneira, é resultado do efeito Joule, admitimos que a energia transformada em calor é igual à energia perdida por uma carga Q que passa pelo condutor. Ou seja, vamos lá. Eu tenho uma energia, certo? Aí eu vou ter a energia inicial menos a energia final. Por quê? Porque eu vou ter uma energia dissipada. O que é essa parte dissipada? É uma energia perdida, que ela não foi aproveitada. Vamos supor, a gente vai utilizar muito isso. Vamos pegar então, vou pegar bem aqui para vocês. Eu tenho aqui uma lâmpada incandescente, ok? Essa lâmpada incandescente, ela vai fazer o quê? Ela vai transformar a energia elétrica que chega nela, okay? Vai transformar essa energia elétrica em energia térmica para só ir transformar em energia luminosa. Então, no caso, eu tenho uma dissipação de energia aqui, que para a lâmpada nós queremos a energia o quê? A energia útil da lâmpada é a energia luminosa. A energia perdida é a energia térmica. Então, essa energia térmica é a energia dissipada, a energia que se perdeu, ok? No contexto. Então, nós temos a energia inicial menos a energia final. Aí, vamos lá. Lembrando o seguinte, que a minha energia é igual à quantidade de carga vezes meu potencial, o potencial elétrico que a gente viu lá no final, que eu falei para vocês lá no final de eletrostática. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma carga elétrica, eu vou ter um potencial inicial e eu vou ter um potencial final. Certo? Eu vou ter aqui, ó, minha energia vai ser igual ao meu potencial, a minha carga vezes o potencial inicial, menos a minha carga vezes o potencial final. Como eu tenho uma carga aqui nos dois membros, eu coloco a minha carga em evidência. Colocando ela em evidência, eu vou ter um potencial inicial menos um potencial final. Como eu tenho aqui uma diferença de potencial, que foi o último termo que eu falei para vocês, lá sobre a eletrostática, então essa diferença de potencial é a nossa DDP, que é representada pela letra U. Então, essa minha energia vai ser quem? Opa, perdão pela repetição. Minha energia vai ser igual à quantidade de carga, ou minha carga, perdão, vezes a minha DDP, minha diferença de potencial. Lembra que lá, quando eu falei no último vídeo de eletrostática, que eu falei que a DDP seria muito importante, que a gente ia utilizar muito a DDP, a diferença de potencial, pois ela vai começar a ser utilizada agora. Bem, então, já que eu já descobri que a minha energia é igual a carga vezes a minha DDP, então eu substituo aqui, ó, carga vezes a DDP dividida pelo tempo. Aí eu vou lá para a fórmula de corrente elétrica. Na corrente elétrica eu tenho o quê? Que a minha carga dividida pelo tempo é igual à minha corrente elétrica. Então eu vou substituir, ó, Q sobre ΔT vai ser igual a I. Então, substituindo Q sobre ΔT por I, eu vou ter então que a minha potência é igual, a minha potência elétrica é igual à corrente elétrica vezes a minha DDP. Apresento a vocês uma equação que vamos utilizar muito, que eu dou o nome de π, né? Tá aí, ó, o símbolo dela, π, ok? Potência elétrica, vai lembrar, potência elétrica é igual a π, certo? Ok, então, bem, então esta aqui vai ser a nossa fórmula para a potência elétrica, que a gente vai utilizar muito isso daí. Depois que eu introduzir para vocês o que é a resistência elétrica, nós vamos utilizar eu vou fazer um diagrama para vocês lembrarem sempre o que é potência, a relação entre potência, resistência, energia elétrica, corrente elétrica. A gente vai ter um diagrama para vocês entenderem isso. Certo? Bem, então, decorem bem esta fórmula aqui, ó.
eu fiz uma pequena apostila para vocês que tem essas formas. Então, essa semana vocês vão ficar com essa pequena apostila para vocês estudarem com toda essa parte que eu falei aqui no vídeo. Vou fazer um outro vídeo, vou mandar para vocês também esse vídeo já. Vou fazer sobre exemplos e eu vou mostrar um terceiro vídeo que relaciona essa ideia de potência elétrica aí lá naquele simulador que eu fiz no vídeo passado, ok? Então, até a próxima e já eu mando outro vídeo. E numa noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer.